Salve galera maravilhosa, aqui é o professor Pablo Jamil com mais um vídeo no nosso canal. Lembrando que eu estou trazendo muito conteúdo diversificado. Aqui eu gravei um vídeo em que eu falava sobre teorias conspiracionistas e falava também sobre o discurso que enreda muita gente. Eu recebi um comentário que eu vou ler para você aqui e eu vou falar um pouquinho sobre isso que está nesse comentário, que é a falácia do autodidatismo e como é que esses mitos surgem e ganham força na sociedade. Vamos então estudar um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho sobre isso. O Carlão vai rodar a vinheta rapidinho aí e eu vou conversar com vocês, beleza? Então vamos lá, olha só, recebi o seguinte comentário no último vídeo. Professor, vou te fazer uma pergunta para o fazer pensar. Foi Albert Einstein quem estudou suas teorias e depois as contou para todo mundo? Ou foi todo mundo que as descobriram, isso mesmo, no plural que você está vendo aí, e depois expuseram-nas a ele? Primeiro o indivíduo faz a descoberta e só depois, através dele, o conhecimento chega à coletividade. Hoje em dia, nós sabemos que ter um diploma não é um sinônimo de conhecimento, mas um meio para se encaixar socialmente. Essa frase aliás, esse pensamento todo que está aqui é extremamente perigoso. Por que esse pensamento é perigoso? Porque ele é anticientífico, tá? E eu vou explicar para você. Esse pensamento tem algo por trás, que é ovacionar o mito do autodidatismo. O que é o mito do autodidatismo? É o mito daquela pessoa que estuda sozinha e, de certa forma, vence todas as dificuldades e se transforma em um gênio. Sabe que isso é uma narrativa falaciosa. É o mesmo caso da ilusão da narrativa que eu falei em outro vídeo quando falei sobre o discurso conspiracionista, tá? Cara, você já assistiu a algum filme, geralmente aqueles filmes de sessão da tarde, em que o cara é meio que um bananão, aí ele começa a lutar alguma coisa, vai disputar um campeonato, toma uma voadora no meio da cara e depois ele treina sozinho, estilo Van Damme, assim, ó. Ele quebra árvore numa canelada, ele vai lá, treina até que ele consegue correr numa velocidade mais elevada, ele treina sozinho. Tipo, ele tá lá e ele, de alguma forma, consegue se transformar no melhor porque, cara, ele deu sangue e aí ele vence no fim do filme. Pois é, isso aí é uma falácia hollywoodiana que também alimenta o mito do autodidatismo. Quando eu era adolescente, lá nos meus 12, 13 anos, eu acreditava que se eu assistisse a vários filmes de Kung Fu, do Jack Chan, do Jet Li, dessa galera toda, e simplesmente copiasse as posições ali, eu ia me transformar em no melhor lutador de Kung Fu do mundo. Tipo, chinês ia ser fichinha perto de mim, mas credo, eu ia saber a posição do louva-a-Deus ali, ó, só de olhar para a televisão. Porque essa é uma indústria que vende, a indústria da ilusão. Pois é, eu treinava todas as posições ali, até que um dia fui tentar lutar na minha primeira aula de Muay Thai, já cheguei ali posudo mesmo e tomei um pesaço no meio da face, para que eu pudesse cair em mim e entender que não é dessa forma, cara. Vamos falar sobre isso no quesito estudo, tá? No quesito estudo. Quando alguém diz assim, hoje em dia, todos nós sabemos que, primeiro, calma lá, isso é um argumento baseado em consenso. Quando você diz todos sabemos, você parte do pressuposto de que eu concordo com você. Eu não concordo. Eu não concordo que ter um diploma não é sinônimo de conhecimento e é um meio para se encaixar socialmente. Não pode haver pensamento mais errado. Ah, Pablo, mas quando eu fiz a minha faculdade, eu fiz nas coxas e mesmo assim me formei. O fato de você ter se formado não significa que você tenha estudado, mas significa que você apresentou algumas competências que foram avaliadas. Se hoje você não se sente capaz
de fazer alguma coisa com o conhecimento com o qual você entrou em contato naquela época, esse é um problema exclusivo seu, mas você não pode reputar isso para as outras pessoas. O fato de eu, por exemplo, ter diploma, ter formação em mestrado, doutorado, ser pesquisador, não me coloca no mesmo patamar que outra pessoa que tem diploma e não estudou. Mas quando você joga essa frase, você está colocando todo mundo no mesmo saco. E está querendo dizer que pode haver outras pessoas que sequer tiveram conhecimento formal estruturado, por exemplo, na universidade, e que saibam mais dos aspectos teóricos, certo? Isso é, no mínimo, ridículo. Mas vamos pegar o exemplo que o nosso colega aqui trouxe, o Lucão, que é o do Albert Einstein. As pessoas falam assim: o Albert Einstein reprovou em matemática e ele é um gênio. Tá, vamos começar de maneira leve, tá? Em primeiro lugar, o Albert Einstein nunca foi considerado um ignorante. Nunca foi considerado um burrão, certo? Essa história que se fala de que o Albert Einstein não era bom com matemática serve como uma narrativa fantasiosa para aliviar a reputação daquelas pessoas que são incapazes de desenvolver determinadas habilidades. O cara fala, o Albert Einstein era isso, e virou quem ele virou. Não é por aí, certo? Não é esse o caminho. Bem, o Albert Einstein não era um malucão que não passou pela universidade e saiu falando um monte de abobrinhas e chutando alguns conhecimentos para depois as pessoas convalidarem. O Albert Einstein era um físico teórico, certo? Ele passou pela formação, tá, em física teórica. Ele teve doutoramento em física. Então, o Albert Einstein conhecia e redigia dentro dos parâmetros rigorosos do academicismo, certo? Então, antes de você procurar frases do Albert Einstein no Pensador, vá pesquisar os artigos científicos do Albert Einstein. Porque aquilo que virou folclore, aquilo que virou imagem popular, tipo a foto dele assim, é uma coisa. A produção acadêmica dele é outra, completamente diferente, certo? Então, dizer aqui, por exemplo, que primeiro o Albert Einstein, olha só, estudou suas teorias. Cara, essa frase significa que a pessoa não sabe o que é uma teoria e também não sabe como funciona o conhecimento acadêmico, que é metodologicamente rigoroso, certo? Aliás, houve até um cidadão aí esses dias, um brasileiro, que era um técnico em eletrônica, que abriu um boletim de ocorrência contra o Albert Einstein por prejuízos contra a humanidade por causa da sua teoria da relatividade. É um absurdo, tá? É um absurdo, mas houve, tá? E houve. E por que as pessoas dão voz a esse tipo de gente? Por causa desse mito do autodidata. O mito de que você não precisa ter um conhecimento estruturado para falar sobre aquela disciplina. É claro que você precisa. É claro que você precisa ter um conhecimento estruturado para falar sobre aquela disciplina. Você quer ver um exemplo que já derruba essa galera no meio? Veja, o cara é contra, por exemplo, neutralização de gênero em língua portuguesa. Assim como eu sou. O sistema ELO, certo? Eu sou contrário a essa forma, porque já existe neutralização de gênero em língua portuguesa por um processo latinista, que já é incutido naturalmente na língua portuguesa, faz parte da evolução do português. Para você discutir isso, você tem que colocar um etimólogo, um linguista, você tem que colocar, vamos pegar mais gente ali, você tem que pegar um cognitivista, certo? E essas pessoas podem discutir esse ponto para emitir uma opinião fundamentada sobre isso. Uma pessoa que não entende sequer de gênero biopsicossocial, não entende de linguística, não entende de gramática, essa pessoa
pode falar algo sobre, mas não tem validade científica alguma, não tem validade filosófica alguma, certo? O fato é que, pela popularização do acesso à informação na internet, todas as pessoas estão colocando suas opiniões no mesmo patamar. Ou seja, a opinião de um estudioso rigoroso está valendo a mesma coisa que a opinião de uma outra pessoa que fez uma simples pesquisa ali no Google e encontrou algumas páginas, uns blogs malucões escritos em gramática ruim para garantir que aquilo que ela pensa seja verdadeiro. Considere que quem escreve aquele blog em pouca gramática pode ser uma criança que tem menos conhecimento de mundo do que você, inclusive. Tá? Então é preciso desmontar esse tipo de falácia. Para desmontar esse tipo de falácia, eu fiz questão de pegar aqui a biografia do Albert Einstein, certo? Uma biografia bem simples dentro da sua carreira acadêmica, só para que você saiba, tá? Então vamos lá. Veja, o Albert Einstein, em 1901, adquiriu nacionalidade suíça. Aí, ele, tem lá um artigo científico chamado Conclusões retiradas dos fenômenos de capilaridade. Capilaridade, nesse caso, não é cabelo, tá? Não é cabelo. Ele tem artigo científico que foi publicado, os editores ficaram impressionados e publicaram o trabalho do jovem cientista desconhecido quando tinha completado 22 anos. Perceba que ele não saiu, ele não foi um loucão, ele não deu lá uma busca no Google, ele escreveu um trabalho sistematizado. Veja que interessante, tá? Estimulado pelo seu sucesso inicial, poucos meses depois, em setembro, o jovem futuro pai iniciou seu doutoramento pela Universidade de Zurique. Então ele é doutor em física pela Universidade de Zurique na seguinte tese: uma nova determinação das dimensões moleculares, certo? Então ele não ficou viajando, tirando foto e escrevendo aquelas citações que você coloca em redação. Era um pesquisador sério. Eu estou pegando o caso do Albert Einstein aqui, eu posso falar de tantos outros. Pablo, mas se fosse assim, a filosofia não teria surgido, porque os filósofos não foram para a faculdade. Não seja um imbecil. Dentro da história da filosofia, na gênese da filosofia, os filósofos eram muito rigorosos no processo sistemático de raciocínio, tá? Mas isso não evitou que alguns falassem várias groselhas. O Aristóteles, por exemplo, considerava que a consciência humana ficava dentro do coração. E isso você vai aprender se você ler um livro de história da neurociência, por exemplo, tá? Então, não caia no conto do autodidata. O que seria um autodidata respeitado? Aquela pessoa que conhece a metodologia para adquirir conhecimento e vai atrás, beber na fonte dos materiais de natureza filosófico-científica. E aí sim, aquilo que ele fala, aquilo que ele produz tem aceitação dentro da comunidade científica, certo? Por quê? Porque quem faz parte da comunidade científica faz parte de uma comunidade preocupada com o conhecimento. Beleza? É isso aí, então. Curtiu o vídeo? Deixa o like, deixa o comentário, faça inscrição no canal e ative as notificações. Até a próxima, um grande abraço. Se você quiser se transformar em membro do canal, clica aqui no Seja Membro, tá joia? Venha ser um guerreiro aqui do canal Pablo Jamilk. Até a próxima, força guerreiro!